da distância, né? Então, eu vou ficar com o óculos, como eu chamo assim, bifocal. Metade eu vejo por ele, metade fora. Eu também vou fazer isso. O Miguel Paiva não usa óculos. Você usa, sim, eu já vi você de óculos. Eu uso para ler, sim, não, eu uso para ler. Você usa para ler? Eu fui míope a vida inteira, então sempre tirei o óculos para ler. Pois, queridos, nós estamos ao vivo aqui, começando mais um Távola Quadrada. O público já está esperando. Agora o público aprendeu a fazer o link bonitinho para ficar de espera para o público chegar. Que nem aquela coisa do teatro, do espetáculo, né? O pessoal vai chegando, vai se acomodando e tal. Aí tem primeiro, segundo, terceiro sinal. Tem o sinal também, né? Tudo bem? Vamos lá, saudade de vocês. Fala, Noeira, para gente. Faz o seu preâmbulo. Tudo bem? Preâmbulo? Bem, semana muito, vamos dizer, interessante no sentido da maldição chinesa. Uma semana cheia de novidades, digamos assim, do pessoal assumindo mais suas posições, tanto o Bolsonaro quanto os militares, se instalando nos locais de onde eles pretendem coordenar essas coisas aí nos próximos 1000 anos. Não sei qual é o Reich que eles pensam, mas é algo do tipo mesmo. De certa maneira, assim, a gente vê que tudo aquilo que parecia pauta diversionista era só preparação e instalação de um universo onde eles se sintam confortáveis. E todo mundo sempre falou, Bolsonaro não fica, Bolsonaro cai, Bolsonaro é um imbecil. Bolsonaro é um imbecil útil. Mas a gente percebe também que ele não quer nada com política. Não existe mais isso. Então, os militares nessas posições todas significam que a gente está se preparando para uma coisa bem verde-oliva para os próximos anos. Não estou dizendo que vai acontecer, mas acho que é o que eles pretendem. No fundo, aquelas nossas... Esse é o meu preâmbulo. Maravilhoso. Aquelas previsões catastróficas, né? Do tipo, puxa, eles vão dar o golpe, eles vão fazer isso, eles vão fazer aquilo, eles vão produzir genocídio. Eram todas, estavam todas, digamos assim, otimistas, né? Porque é muito pior do que tudo isso. Miguel, o que você está sentindo nesse momento no Brasil? Eu estou sentindo uma tristeza danada. Entendeu? Essa é a primeira coisa. Eu não consigo ficar otimista, entendeu? Eu procuro algum caminho, algum sinal, tenho até esses sinais surgem, aparecem, a gente sabe de uma série de coisas que estão acontecendo, a gente sabe de uma série de denúncias que estão acontecendo, principalmente. Isso que é o mais importante, cada vez a opinião pública, através da grande imprensa, através da imprensa alternativa, através de tudo, ficando. Eu não sei quanto a água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, entendeu? É difícil. Mas é muito melhor a gente ter essas denúncias do que ter somente notícias falseando uma realidade, entendeu? A gente tem um pouco dessa distribuição. Isso pode ser que cause algum efeito, pode ser que isso faça com que movimentos aconteçam, venham eleições aí, até lá vamos ver como é que vai se dar. Eu em relação a esse militar, eu acho que ele é o grupo militar mais quieto do mundo, porque eles não fazem nada. Eles não estão falando nada, né? Não estão falando nada, eles estão lá quietos, entendeu? Eu não sei tramando, se precisa tramar as escondidas ou pode simplesmente tramar as claras. Ninguém liga mais para isso, Miguel, para as escondidas. Não tem mais essa característica, né, da velha ditadura. Está sendo e será cada vez mais, se for permitido, uma ditadura em novos termos, entendeu? As escâncaras. As escâncaras, Agora, deixa eu só dizer uma coisa. Eu acho que esse silêncio, porque os militares realmente pararam de falar, desde a demissão, acho que daquele ministro. Do último. Tinha um ministro que era uma espécie de ministro equilibrado, enfim. Era o Santos Cruz. Santos Cruz, né? Aí nenhum militar entrevista, só o general Heleno que posta no Twitter lá aquelas besteiras dele, mas você não teve mais aquela articulação. Eu acho que o silêncio é um péssimo sinal. Significa também acho. Que eles estão fazendo alguma coisa. Antes de queria só comentar um negocinho, é o seguinte. Fala, eu não fiz a barba como de hábito,
porque eu estou deixando a barba para colocá-la de molho. É só isso que eu quero. Isso é o complemento do meu preâmbulo. Olha, curiosamente, eu fiz a barba agora, 5 minutos antes do programa, porque eu estava com a Devia barba. ter deixado. Eu também acabei de fazer minha barba. Vocês podem ver, está toda feitinha aqui. Olha, Eu não, vai ficar de molho. Vai ficar deixa de eu molho. cumprimentar aqui o nosso público, Denise de Mola, dando aqui saudações para a gente. Boa tarde, trio inteligente, carinhoso de esquerda. Ângela Lassett, Vivi Barros, opa, deu um pulo aqui o bate-papo, deixa eu ver aqui, Angélica Brunelli, Daniele Alves, Daniele Alves está dizendo aqui, boa tarde aos existentes diretamente de Recife, Pernambuco, onde a terra do carnaval não suporta o bozovírus, bolsonavírus, eu chamei uma vez também aqui, né? Isso é bom. Venturama, dizendo, estamos sob invasão estadunidense, nossos militares são peões dos Estados Unidos, é nesse sentido que vai o comentário, o artigo do Zé Dirceu, publicado hoje no Terra Redonda, e está repercutindo muito. O Zé Dirceu é um grande analista político, ele tem muita experiência. Quando ele aparece dizendo o que ele diz hoje, realmente é para a gente ficar muito atento. E o que o Zé Dirceu diz, nós vamos tratar de vários temas, vamos falar da Patrícia Campos Mello, evidentemente, Sérgio Moro, tem uma notícia aqui que acabou de sair, sequestrar a sobrinha do Sérgio Moro. A gente está entrando numa espiral... Como é? Sequestraram a sobrinha do Sérgio Moro no estado do Paraná. Daqui a pouco eu leio a notícia aqui para você. Caramba! Mas é uma situação que se conecta com aquela ameaça de terrorismo ao STF, que também a gente pode dizer aqui mais tarde. Mas vamos começar dizendo dessa ameaça. Quer dizer, o Dirceu diz, vocês leram o artigo, a gente leu o artigo, queria que a gente comentasse um pouquinho sobre isso. Desse perfil, dessa psicologia do militar brasileiro, me assustou muito. Eu nunca tinha feito esse tipo de observação. Quer dizer, parece que é um grupo que realmente está sempre à disposição dos grupos de poder, do mercado dos Estados Unidos, com muito pouca noção de nacionalismo, de nacionalidade. É uma coisa preocupante. Vou passar para o Aroeira, depois Miguel, por favor, vamos comentar um pouco essa questão. Eu li o artigo também. Como sempre, muito bem organizado, uma coisa que o Zé Dirceu sempre soube fazer muito bem, é pensar de forma analítica e estratégica. A vida inteira, ele era um cara dessa área mesmo. E, sim, essa é a história dos militares no Brasil. Eles estiveram nos golpes, na repressão ao povo brasileiro em geral, dizimando índios, militares ou seus antecessores imediatos, as várias tropas que os reis, que os vice-reis e o pessoal das capitanias organizavam, assim por diante. Então, o que você tem é o seguinte, as forças militares no Brasil tinham só uma razão. E isso vale para as guardas nacionais que acabaram virando as polícias militares, que é proteger os donos dessas capitanias hereditárias. Ou seus representantes, que a gente vive um momento assim, já vivemos outros, em que uma potência chega e faz do Brasil gato e sapato, e nós estamos de novo nesse ponto. Os interesses americanos, por exemplo, aliás, interesses americanos que parece que o nosso pessoal nem compreende direito, porque eles saem fazendo as coisas, trombando uns dos outros, nem sequer são competentes, mas estão a serviço. Concordo com uma pessoa que estava nos assistindo que disse isso. Estamos sendo invadidos? Estamos a serviço de interesses que são pouco brasileiros. Então, assim, militares, eu sei que muita gente fala nisso. Militares, a gente tem que conversar com eles e tal. Eu mesmo acho que a gente devia ter os militares. Uma das razões da Venezuela ainda não ter caído é que o exército venezuelano é muito diferente do nosso nesse sentido. É bolivariano mesmo. Olha, essa cena latino-americana, inclusive a Bolívia, acabou de sair a primeira pesquisa para a presidência, e quem está é o candidato do MAS, do partido do Evo Morales. Quer dizer, vamos ver o que vai acontecer na Bolívia, que também pode se consagrar mais um golpe agora na sequência. Mais um golpe. Queria só fechar isso dizendo o seguinte. Então, você falou do silêncio dos militares. Eu acho que os militares, Miguel, eu acho que eles estão trabalhando. De certa maneira, eles estão ocupando postos. Militar, aquela lógica deles eles vão ocupando os postos, mesmo que não seja para fazer muita coisa, mas estão ali. Até que não sobre nada para um civil ou um inimigo, como eles acreditam, poder agir. Isso é ruim, porque ocupar o aparelho de Estado
essa visão é pior do que a visão ideológica até do Bolsonaro, que essa é óbvia demais, mas a visão de eficiência, entre aspas, que eles passam é assustadora. Isso não existe, mas eles vão ocupar baseados nisso. Daqui a pouco tem gente nos jornais elogiando a calma e circunspecção dos militares. Essa característica dos militares que o Bolsonaro tem, né? Essa que ele está usando ou sendo usado, não sei bem, talvez as duas coisas, né? Tem uma coisa da histórica também que é interessante, que o Brasil, da República para cá, o Brasil sempre foi comandado por militares. O próprio Dirceu fez uma timeline bem precisa sobre o século XIX, do século XX para cá. Mas, historicamente, nós sempre vivemos sob as botas militares, assim. Os militares sempre foram considerados aqui no Brasil uma classe, entendeu? Todo mundo tinha todas as famílias quatrocentonas, todas as famílias nobres, todas as famílias mandatárias desse país tinha membros militares, entendeu? Os militares sempre foram associados à classe dominante, quer dizer, nunca foi, não é um exército bolivariano, entendeu? Não é o militar venezuelano que é mais ligado ao povo, entendeu? Aqui o militar sempre foi ligado e acabou criando essa imagem de que o militar é gente de bem, entendeu? Porque a imagem sempre esteve associada a isso. Nos últimos anos mudou, porque depois do golpe militar vulgarizou e taxou definitivamente o militar como incompetente, entendeu? Mas essa tradição existe historicamente existe na cabeça de uma pessoa como o Bolsonaro. Eu acho que ele não sabe governar, por isso ele por isso que ele se tanto aos militares. Primeiro que vão dar um ar de competência ao ano dele, e um pouco é a turma dele. Eu acho que ele se sente um pouco diminuído diante das pessoas que sabem que estão para ele. Então, a única pessoa que, teoricamente, para ele sabe alguma coisa é o Olavo de Carvalho. E nem o Olavo de Carvalho está tão do lado dele assim, entendeu? Então, ele está perdendo postos. Os militares dão um chamado estofo nobre a rusa de princípios do Bolsonaro. Entendeu? Inclusive, Miguel, o governo se divide entre a ala militar e a ala olavista, que eles chamam de olavista, que seria uma ala não militar, ou a única que não é militar. A chamada ala intelectual, digamos assim. Aí é uma sendo bem generoso. Com a palavra intelectual. Mas você também está certo. Deixa eu para o bate-papo, pegar as últimas mensagens aqui. Jorge Teotônio, não tem para que esse monte de militar aqui no Brasil. Só em Natal temos 3 batalhões do Exército, criados por causa da Segunda Guerra Mundial. Maria Auxiliadora Sobral de Menezes diz, lugar de milico é dentro do quartel, com cadeado fechado e chave jogada fora. Laís Gonçalves, desculpe Drummond, quando eu nasci, um porto desses que vivem nas sombras, disse, vai Jair ser a maior desgraça que o Brasil já conheceu. O público aqui maravilhoso do Távola. Maria José Mendes dizendo, a sobrinha do Moro sofre sequestro relâmpago, mas o governo não disse que a criminalidade está caindo. Eu queria ler um trecho só do artigo do Dirceu para a gente fazer mais uma rodada rápida aqui sobre esse tema, que a gente tem outros temas aqui importantes para a gente entrar. Ele diz o seguinte, né? A gravidade da situação política do país está escancarada. Só não vê quem não quer. Estamos novamente sob a ameaça de uma ditadura militar e fatos como a execução comandada por Rony Lessa, da vereadora Marielle Franco, e agora, no outro polo, a queima de arquivo com a execução de outro suspeito de envolvimento no assassinato, chefe dos milicianos, Adriana Nóbrega, ambos com ligações muito mais que provadas com a família do presidente, só comprovam a que ponto chegamos. Não se trata mais do risco do autoritarismo, mas da face oculta de todas as ditaduras, a violência cobertada pelo Estado ou por ele promovida. É impressionante o tom do Zé Dirceu, realmente me chamou muita atenção no momento em que o Bolsonaro começa... eu começo a sentir no noticiário também setores do próprio mercado, da própria dicção do jornalismo, da imprensa convencional, já um pouco cansada, inclusive em função do último ataque que ele desferiu a Patrícia Campos Melo.
E ele diz também, Aroeira, vou passar para você na sequência, sobre essa maturação, quer dizer, as escolas militares, o Brasil se redemocratizou, mas essa cultura do milico, quer dizer, dentro, nos interstícios do poder, pronto a qualquer momento para vir para salvar o país, entre aspas, de ameaças, sempre esteve ali, e agora mais do que nunca, porque o país está caindo numa catástrofe social e econômica generalizada. Passo para o Aroeira, depois para o Miguel. Eu vejo duas coisas aí. Uma é o seguinte, que ele realmente ele foi aumentando o tom dele contra a imprensa até passar a ser pessoal, ao mesmo tempo em que ia substituindo. Aí uma coisa interessante, ele foi retirando civis e alguns olavistas. Na verdade, ele tirou muitos olavistas e substituiu por militares. De certa forma, é como se ele desse solidez à palhaçada. Colocou uma espinha dorsal na palhaçada. Esse é um aspecto. O outro é o seguinte, muitas críticas, tanto ao governador do PT, governador da Bahia, quanto ao Dino, também sobre a questão do Huck, mas, de certa maneira, eu entendo o que está na cabeça de gente que tem que governar os estados. Olha o caso do Rui Costa. A Bahia, ele disse que ele tem que defender a polícia, porque se ele perder o pouco que ele tem de comando dentro da polícia, eu acho que todos eles sabem que nós estamos meio no fio da navalha. Entendendo? Acho que todos eles têm essa... As pessoas que estão vivenciando a política do dia a dia sabem que nós estamos vivendo um pouco no fio da navalha. O que me espanta mesmo, é uma coisa que já espanta o Miguel também há um bom tempo, é o seguinte, ninguém vai fazer nada. Isso vai ficar acontecendo, rolando suavemente na direção que a gente está prevendo e não vamos verificar não vamos fazer alguma coisa? Bom, o que eu vejo é o seguinte, as instituições mais se comprometendo com essa situação, sempre na expectativa de que pare por aí. E eu tenho a impressão que não para. Não é tão rápido, realmente é uma coisa mais lenta, mas é muito rápida do ponto de vista histórico. Acontece numa velocidade que a gente não nota porque estamos andando ao lado dela. E eu não vejo, até agora, assim, nesses dias, não vejo mesmo uma defesa eficaz. Eu estou vendo isso se instalando. Essa situação que o Zé Disseu descreve, eu continuo otimista a médio prazo, mas essa situação que o Zé Disseu descreve exige uma ação muito rápida e não é só de pessoas, não é só de gente na rua para apanhar. Não sei se vocês viram, eu tenho tocado na cidade, no meio da cidade, no centro do Rio de Janeiro, e muitos blocos passam por ali no mês inteiro antes do Carnaval. Eu nunca vi tantos policiais, nunca vi na minha vida, eu nunca vi tantos policiais juntos. E eu vivi a outra ditadura. São grupos de 50 policiais de preto a cada 2 quarteirões, lá no centro da cidade. Pode acontecer uma tragédia, né? Os blocos estão até com menos gente, eu acredito que é porque estão com um pouco de medo dessas coisas. Novidades, né? Vamos, Miguel, realmente a gente tem de ficar muito atento. Eu quero fazer alguns comentários aqui. Depois eu explico porque sou otimista a médio prazo. Miguel, vamos explicar. Deixa o otimismo para o final, Aroeira. Exato. Finalzinho. Miguel Paiva, você. Vocês estão me vendo e me ouvindo, né? Porque eu não estou, eu saí eu não sei o que aconteceu. Saiu, voltou de novo. Não, na verdade, duplicou a sua. Duplicou um pouco, E eu excluí a outra para não ter problema. E agora você está normal aqui para a gente. Estou normal. Mas ele não está se vendo. Você não está vendo? Você não está se vendo? Mas está tudo normal? Agora eu não estou ouvindo mais nada. Estou de sacanagem. Cadê? Vamos lá. Deu errado, eu não consigo entrar pelo A sugestão é sair e entrar de novo. Vocês estão me vendo e me ouvindo, não estão? Sim. Então vamos em frente, eu não vou me ver, mas tudo bem. Você não vai se ver. Cuidado com o que você vai falar, que você está ao vivo aqui, hein, Miguel? Pode falar, querido, está tudo certinho aqui. Está dando um tilt no meu laptop. Eu vou tentar entrar pelo celular, entendeu? Porque aqui... Mas eu não sei... Mas a gente está te vendo, está te ouvindo. Fale. Então vamos em frente, vamos lá. Me diga, me repita. Não, a gente está falando, quer dizer, o Aroeira comentou, inclusive, que vai deixar o otimismo dele, depois vai explicar o otimismo dele, mas que o quadro do país é grave. Quer dizer, é uma sucessão avassaladora. Vocês que fazem as charges aí todos os dias estão absolutamente impregnados desse circuito do horror, do terror
que o governo emana sabem muito bem disso. É muito estranho que a sociedade esteja assim, ainda perplexa, ainda confusa diante dessa situação que se instalou no Planalto, no Brasil. A gente está falando um pouco disso e falando da ameaça, evidentemente, de que a gente pode ter concretamente, que é o artigo do Dirceu, um golpe militar com todas as cifras clássicas de golpe militar. Querido Miguel... Eu concordo com isso. Eu acho que o Aroeira já era tempo dele perder esse otimismo. Não perdi. Pois é, mas já era tempo de você perder. Não perdi. Mas eu fico curioso para saber que tipo de golpe de Estado é esse, entendeu? Se é necessário, se há alguma derrubada, entendeu? O que me impressiona mais e o que me mete mais medo é que eu acho que a sociedade, eleitoralmente se falando, a sociedade está com o governo ainda, entendeu? Esses eleitos do Moro agora vai dar mais força para ele. Parece que a sobrinha dele foi sequestrada e já voltou, abandonaram o carro e abandonaram ela. Foi um sequestro relâmpago. Mas tipo um fake sequestro que nem a fakeada, né? Uma coisa assim. Nunca exatamente. se sabe. Então, eu acho que eles estão muito bem estabelecidos, entendeu? Porque eles estão com um suporte que eles precisam, a grande mídia, que são os empresários, que é a Fiesp, que são os bancos. Só te avisar, Miguel, enquanto você está falando, eu estou colocando a imagem do sequestro aqui da sobrinha do Moro. Pode falar. Boa parte da opinião pública. Eu estou vendo agora aqui, eu estou vendo em pequeno aqui, entendeu? Passei a ver. Tá. Então, eu acho que a opinião pública continua com o Bolsonaro. A opinião pública, o chamado grande público, não está preocupado se a cultura está indo para as picas, se a ecologia está abandonada, se o meio ambiente não vale nada, se a Regina Duarte foi para o Ministério, se há um cerceamento de todas as expressões e liberdade. Não está havendo muito não sinto isso muito. Eu continuo achando que a coisa pode começar a mudar se a imprensa tomar vergonha na cara e começar a denunciar de uma maneira efetiva o que está acontecendo, entendeu? Senão, não vai nem precisar de golpe de Estado. Bom, essa é uma coisa que eu acho. É que esse golpe de Estado não termina com tanque na rua. É um golpe de Estado que vai rolando devagarinho, ocupando espaços. Para mim, não é que eu esteja pessimista. Estou vendo assim, o modo de operação deles mudou. Claro, mas isso a gente está vendo. O golpe é jurídico também. E eles, assim, eu acho que a nossa brecha é porque eles batem cabeça o tempo todo. Não tem ninguém competente, nem os militares, nem o judiciário. Na verdade, eles batem cabeça. Aroeira, Miguel, deixa eu ir para o bate-papo, ler aqui uns comentários. Jusilene Nunes de Oliveira dando boa tarde para a gente, coraçõezinhos. Elizabeth Oliveira dizendo, não acredito nesse sequestro, desculpa. Jorge Teotônio, tática de guerra de informação, esse sequestro. Maria Mercedes Torres, boa tarde, queridos comentaristas. Perplexidade, revolta, nojo desse cara bestial. Leandro Venturama, mas essa seria uma resposta contra as greves, por exemplo. Nós temos que falar da greve da Petrobras também, mas antes, eu vou até tirar o óculos aqui. Quero fazer uma questão para vocês agora. Vou tirar também. Tira o óculos. Cara nua, né? Eu me lembrei, naquele momento da redemocratização, setores do jornalismo, do empresariado brasileiro, dizendo assim, se pergunta, intelectuais, né? Dizendo assim, será que o Brasil está pronto para a democracia? Vocês se lembram disso? Lembra que tinha essa pergunta? Lembro. Para contemporizar, para dizer, mas o brasileiro não está pronto ainda para votar. Você não tinha esse papo? Sim, o Pelé dizia isso, que o brasileiro não sabia votar, e essa coisa... Mas deixa eu só completar. Agora, era retórico, naquele momento tinha uma outra função. Agora, é uma pergunta que a gente tem de fazer. Será que nós estamos prontos para ter a democracia de volta? Porque parece que está todo mundo assim, né? Está todo mundo sequestrado ali na síndrome de Estocolmo, com um governo desse nível inacreditável que destrói tudo por onde passa. Enem, será que é só aqui? Colônia, litoral, emprego, tudo. Diga lá, Aroeira. Será que é só aqui? Porque o que a gente vê é isso.
lembra que recentemente na eleição inglesa também se esperava uma reação, e na verdade foi o Boris Johnson saiu com a vitória cachapante no final. Não só tinha ganho o Brexit, mas também depois, nas eleições de representação, ele saiu com a vitória e tanto. Então, não é só aqui, mas sim, realmente a sensação que eu tenho, e aí a gente tem que perceber, como o Chomsky sempre fala, que a classe política, vamos chamar assim, os políticos têm feito, dentro da democracia representativa burguesa, têm feito um péssimo serviço. Há mais de 40 anos que eles têm votado regularmente contra interesses óbvios da população. O Chomsky diz isso num documentário, mostrando que as pesquisas falam isso, inclusive. Entendendo? Então, de certa maneira, a gente despreparou. Assim, a civilização moderna, a atual estrutura, desmontou a ideia de representação democrática como algo eficiente. De certa maneira, será que as pessoas querem ainda democracia? Eu tenho lido um artigo ou outro por aí, espalhado pelo mundo, sobre isso. Será que as pessoas estão interessadas ainda em democracia? Acho que Dá trabalho democracia. Dá um trabalho enorme a democracia. É isso que as pessoas estão... Na verdade, boa parte dos autoritários tem usado isso como ferramenta também. Dá um trabalho ser democracia, é muito cara a democracia, fundo partidário, o custo de casa parlamentar, blá, blá, blá. Tem que debater, tem que debater. Na verdade, assim, o que eu acho é que, de certa forma, as pessoas estão começando a ficar de saco cheio de democracia, em parte porque ela foi pouco eficiente. Em parte. E a propaganda dos caras. E em parte porque esses caras perderam a vergonha. Hoje Bom, em dia, aí só eles me dizem isso permita, explicitamente. Aruera, agora nós temos dois Miguéis. Dois Miguéis? Dois Miguéis. Maravilha! Dois Gostei Miguéis disso. Paivas. Você quer usar a outra conexão? Fica à vontade, Miguel. Não, eu não estou tentando, eu não estou conseguindo entrar nessa. Mas não ficou na outra? A outra você entrou, tranquilo. Entrou direitinho. Funcionou. Agora, deixa eu só fazer um comentário. Permita-me discordar do nobre relator para dizer a seguinte questão. Eu acho que a democracia foi... Quando a gente teve essa experiência, caraca, o Brasil foi tão feliz, foi tão bom. Foi. A gente tinha crescimento, a gente via todo mundo prosperando, cara. Todo mundo prosperava nesse país, mas não tinha exceção. Esse é um cara muito incompetente mesmo para no comércio ter algum problema no período Lula e Dilma ali, até 2013 e tal. Quer dizer, o Brasil bombou, a gente teve Agora a gente sabe que a população de rua de São Paulo está na casa dos 30 mil pessoas, de 30 mil pessoas. É isso? É isso mesmo. 25 mil o dado oficial, né? Mas a gente sabe que é muito mais. Então a democracia funciona. Agora, você tem razão, dá trabalho. Eu sei disso. Eu sei disso. O problema é que as pessoas comuns não veem o alcance dela. O Chomsky, nesse documentário, comenta isso. Na verdade, ele fez as pesquisas de opinião no mundo, mostravam uma coisa, mas a legislatura votava na outra direção, e outra e outra. Então, o que ele diz é o seguinte: o que a população quer, digamos, saúde pública universal, eles votam sempre contra isso. Ele se referia ao Obamacare e tal. O que acontece é que, na face de baixo, lá na parte de baixo, a reclamação dos jovens negros, do pessoal que mora nas comunidades, sempre foi essa. Para nós, a ditadura nunca acabou. A gente vive dentro de uma ditadura desde sempre. Então, para nós, não vê... Então, assim, o que a democracia não é para todo mundo, mesmo. Né? A classe média é ingrata mesmo. Essa não vale nada, com todo respeito. Mas vamos passar, Aruera. Mas, para a população, maior parte da população do mundo, o que aumentou foi a desigualdade. Isso os números todos mostram. Vamos ver a visão do Miguel. Miguel, você escuta a gente bem aí? Não, eu estou vendo, eu estou dentro, estou me vendo ao vivo, estou vendo um delay no... Tem um delay, é. Mas o seguinte, se o governo, os governos de esquerda, dos dois do Lula e o da Dilma, governos prósperos, né, onde a gente pôde conviver com o desenvolvimento, com o crescimento, desenvolvimento social, índice de desenvolvimento humano ótimos. Por que havia... Por que isso degringolou? O que aconteceu? Foi a eleição da Dilma que enfraqueceu essa trajetória, foi a incapacidade dela de governar, foi o golpe só simplesmente
depois que ela perdeu a eleição, depois que ela ganhou a eleição para o Aécio, houve todo um trabalho de minar o governo dela e enfraquecer isso tudo. E aí me parece que, dentro desse teatro, dessa tragédia que a gente assistiu, bem urdida, muito bem organizada, havia uma população inteira olhando para o palco, esperando que o chefe da claque lá pedisse para eles aplaudirem ou vaiarem, entendeu? A sensação que dá é daqueles velhos tempos da Primeira República, uma distância entre o povo e o que acontece em Brasília, entendeu? Muito grande. Agora, eu já não sei mais se essa distância existe ou se é esse o povo que interessa ficar próximo a eles. Hein? Esse povo que não sabe, esse povo que não aprende, esse povo que não cura, esse Mas povo acho que a distância existe. mais distante do que pode ser o aprendizado, o crescimento, o conhecimento. Entendeu? Eu acho que isso é um fato importante para, inclusive, solidificar o projeto deles. É preciso que o povo continue desse jeito. É preciso que o povo não cresça, é preciso que o povo não aprenda, e quanto mais distante do poder eles estejam, melhor é. Quer dizer, esse é o grande projeto. E para isso é que eu acho que talvez não haja nem necessidade de um golpe de Estado, entendeu? De um golpe de Estado. Basta continuar com essa política, tendo o apoio criminoso de todo mundo que pode emitir uma opinião, entendeu? E ajudar a impedir isso de acontecer. A imprensa, principalmente. Deixa eu fazer aqui um intermezzo no nosso Távola Quadrada para atualizar todo mundo, porque o noticiário aqui está muito acelerado hoje. Bom, a gente tem uma notícia. Primeiro aqui, eu estou indo... Vou até abrir a imagem da home do 247 para todos nós, para a gente acompanhar. Né? Quer dizer, a ABI requer a PGR pedido de impeachment contra Bolsonaro por quebra de decoro. Esse tema, vamos tratar desse tema na 5 Aqui temos aqui o Lula apoiando a greve dos petroleiros contra o desmonte da Petrobras. Olha a diferença de imagem, né? Quer dizer, o Lula sorrindo, mesmo numa situação de greve, enfim, cercado aí de dirigentes do PT, etc., e a crise política instalada no governo. Aqui nós temos a questão que a gente ainda vai tratar do Bolsonaro insultando a Patrícia Campos Melo, repórter da Folha de São Paulo, sequestro do Moro. Deixa eu ir para o bate-papo, para a gente só aqui prestigiar o nosso ouvinte, o nosso internauta, e depois trazer uma nova questão para a gente rodar o tema aqui. Pedro Gadelha está dizendo, vai finalizar agora com o impeachment de Bozo e Mourão assumindo o capitãozinho, só serviu para enfiar os milicos nos lugares chaves, como sempre, obedecendo os superiores com a ajuda da CIA. Já era. Miriam Teles dizendo, o trio do bem, adoro ouvir vocês, aprendo muito com vocês, obrigado, a gente também gosta muito de vocês aqui, um clima muito bom sempre, o Távola Quadrada, ao vivo no canal do Conde. Lenita Espíndola dizendo, a classe média é um doente bipolar, tem pavor de voltar a ser pobre e odeia e alisa os ricos, pretendem subir ao menos permanecer onde está, truncou um pouquinho o final aqui, mas vamos tratar, gente, do tema, se vocês quiserem comentar o que eu perpassei ali na home e no bate-papo, fiquem à vontade, se lembrarem, mas eu queria trazer o tema da Patrícia Campos Melo. Eu acho que isso estressou demais o sistema hoje. A agressão do Bolsonaro foi assim, de um nível de imundície pouco visto na história dos governantes escabrosos, né? Porque ele usou daquele machismo que a Regina Duarte acha bonitinho, né? A Regina Duarte fala, é uma tão simpática. Machismo inocente, antigo, retrô. O que você... Arueira, Miguel parece que saiu de novo para tentar voltar, aparentemente. Bom, assim, nunca vi nada parecido. É isso que eu estava te dizendo. Eu que estava na outra ditadura, nunca tinha visto no carnaval tanta polícia na rua. Eu que estava na outra ditadura, nunca ouvi ninguém tão grosso. E olha que a gente viu os discursos do Figueiredo. Nunca vimos ninguém tão... Desculpa. Nunca vimos ninguém tão... Eu também não tenho adjetivos para ele, Conde. Estou na mesma situação que você, as palavras vão faltando. Então, este tipo, está governando o país, as gargalhadas e as piadinhas. Esses as todos craseados aí. Mas isso não pode continuar. Então, estou vendo aqui, impeachment, sim, você sabe que pode até prosperar o impeachment, porque vai que pelos meios legais, entre aspas, mais uma vez, em mais uma pantomima, a gente bote as coisas do jeito que
Mourão quer, por exemplo. Eu, pessoalmente, vou voltar a fazer charges botando o Mourão assistindo TV enquanto o Bolsonaro prepara o próprio terreno. Mas será que é isso mesmo? Quer dizer, será que, na verdade, sim, ninguém mais liga mesmo? O Miguel sempre fala isso, ninguém liga, ninguém liga, ninguém liga. Bom, ele tem razão numa coisa, a imprensa chiou. E você comentou agora, realmente mudou um pouco, porque eu nunca vi também, nesses últimos tempos, pelo menos, a imprensa de cativeiro, como você gosta de falar, xingando e reagindo com tanta intensidade. Precisa ver se vai durar isso, a editoriais. ou se vai acabar, se amanhã... O problema é isso, é que é bipolaridade. Num dia eles fazem isso e no outro elogiam o Guedes. Num dia eles fazem isso e no outro elogiam o Guedes. Num dia eles fazem isso e no outro elogiam o Guedes. É um papel meio hipócrita. Uma coisa cancela a outra. É, o que eles cumprem, porque é o seguinte, eles não podem ficar calados diante de uma agressão dessa, entendeu? Tem que ser uma blitzkrieg, tem que ser em todos os setores do jornal, economia, como política, eles faziam policial. Com o PT, né? Exatamente. Como eles faziam com o PT, exatamente. Uma jornalista de prestígio, eles não podem não deixar vi isso ainda. sem uma não reação. Vi isso ainda. Mas eles continuam a acreditar nesse governo, eles continuam a acreditar que vale a pena esse sacrifício e eles têm essa prepotência de achar que serão capazes de resistir mais ou menos a esse tipo de coisa e vão em frente, tudo vai dar certo, entendeu? É um pouco o raciocínio deles. É melhor eles apoiarem esse governo e tentar sobreviver, porque são uma empresa dentro desse quadro, do que bater e criar uma situação aí de Mas de vamos ver como prospera o impeachment do Bozo na imprensa. Se prosperar, é porque eles estão abraçando a causa Mourão. Deixa os militares cuidar disso, que eles pelo menos são um pouquinho mais bem educados. Ou a causa Moro. Prosperar. O Moro. Ou o Moro. Claro. Miguel, você tem que concluir seu raciocínio aí. Miguel? Não, era isso. Eu acho que eles não têm como não participar, não se indignar em grande imprensa desse fato. O que eu digo assim, por que não reage, até que ponto eles têm essa capacidade de flexibilizar essa relação tão ruim que eles estabeleceram, até que ponto eles aguentam engolir. Sabe o que eu acho que aconteceu? Prisioneiros disso mesmo, né? O que mudou hoje, em particular, é que o ataque a uma jornalista foi tão horroroso. Grotesco. Realmente, você vê a Dora Kramer vindo pedir o impeachment do Bolsonaro, a Miriam Leitão, o Miguel Reale, quer dizer, já foi um movimento um arrastão na imprensa pedindo, falou, basta, o Florestan Fernandes Júnior, basta, ninguém aguenta mais isso. Isso aquela entrevista que o Bolsonaro dá na frente do Planalto ali, sabe, nem botecos você tem um nível tão baixo como aquele lá. Não, boteco é lugar de respeito. Eu acho que assim, a questão é temporalidade. Quando o Miguel vai, as pessoas não estão fazendo nada. Eu acho que nós que estamos ansiosos demais. Tudo está acontecendo, a energia está sendo acumulada. É inegável isso. Você tem os dispositivos deles, que a Patrícia Campos Mello está sendo furiosamente atacada nas redes agora pelo gabinete do ódio, por esse exército do bolsonarismo e do morismo. Está sendo também furiosamente defendida por setores aí que está equilibrado. Até conservadores. Agora, sabe o que é a melhor coisa para a gente sentir realmente o momento? É ver o que as pessoas estão falando. A gente tem o povo aqui no nosso tábua, que é o bate-papo. Eles vão ações importantes aqui, ó. Eu estava percebendo aqui, estava lendo algumas mensagens enquanto a gente ia falando, ó. Márcio Galvão, foram conquistas não só no tempo do PT, são conquistas anteriores que começaram com duras retaliações. Aqui a gente entende do que ele está falando. Nais da Lacroze está dizendo, Rodrigo Maia jamais fará alguma coisa para o impeachment dessa desgraça de governo. Não sei. Também não sei. Ele parece uma massinha, né? É só chegar e moldar ali, né? Por isso que eu até vinha dizendo que era importante a esquerda travar algum tipo de... São diálogos estratégicos com o Rodrigo Maia. Porque ele representa um poder, né? Então, ele tenta, pelo menos, se enquadrar em algum tipo de republicanismo. Cecília Paulauskas está dizendo aqui, a gente não suporta mais essa corja que destrói tudo de bom, que foi tão duramente conquistado com os governos do PT, por todos nós, da sociedade brasileira. Meninos, vamos falar da greve dos petroleiros, porque eu acho que é o coquetel
é a tempestade perfeita. Quer dizer, os milicos ali só na espreita, o Bolsonaro numa situação complicada depois da sua habitual falta de educação e truculência, gorila, né, Marueira, como você desenhou. Pobres gorilas. E a greve dos petroleiros, que só foi crescendo, são 24 mil petroleiros paralisados. Todo mundo subestimou. O 247, diga-se, faça uma menção aqui honrosa ao 247, que começou a cobrir com a devida importância a greve dos petroleiros, como foi a greve dos caminhoneiros há 2 anos atrás, e agora toda a imprensa já está falando da greve dos petroleiros. Como é que você está vendo essa greve? Miguel, quer começar dessa vez? Eu fiz até uma charge sobre isso. Eu fiquei muito indignado, bastante indignado com o silêncio dos meios de comunicação em relação a essa greve. Afinal de contas, uma greve de petroleiros é uma greve de suma importância para o país. Deixa eu ver se eu acho aqui suas charges. É de hoje. São dois Estava na home, inclusive. Estava na home. Eu vou buscar aqui, peraí. Gatão. Vai. Essa de ontem, essa de hoje. Aí, Passou, volta. Passei? Passou, vai essa. O que é greve legal, né? A que não incomoda ninguém, aí não é greve, é folga, né? Então, o tradicional... Uma greve, esse cúmulo da sociedade bem pensante brasileira, né? De achar que a greve, achar que pode existir greve legal. Quer dizer, greve é greve. Greve foi a primeira grande descoberta, manifestação que os trabalhadores tiveram para poder obrigar os patrões a sentar na mesma mesa. Mas o pior é que essa greve é legal. Não, pois é, além de tudo, eu não estou nem discutindo a evolução que a justiça teve em relação às greves, entendeu? Isso aí já é o primeiro caso, mas pode desconsiderar uma greve de petroleiros, você não pode brincar com isso. Eles param o país, então você não pode fingir que não existe. O que o governo faça isso é o papel dele, entendeu? Que é um governo de direita que está andando para os grevistas. Não andou para os caminhoneiros, porque era uma greve que interessava ao golpe, entendeu? Mas a grande imprensa é que me choca, entendeu? O tempo que eles levaram. Hoje eu tive que procurar a notícia nos sites para ver se o UOL, ou a Folha, ou o G1 dizia alguma coisa. E dizia assim, uma coisa... Começaram a dizer. Começaram a falar, porque agora... Assim que ela foi declarada ilegal, né? Exatamente, eles deram isso. Mas eu acho que também eles começaram a dizer a partir do momento em que a greve se mostrou robusta e que o David Bacelar, que é o diretor da FUP, mostrou uma força tremenda. Eles já estão criticando a esquerda por abraçar a greve, né? Os jornalões estão aí. Agora, Aroeira, querido Miguel, né? Mas imaginem vocês o Bolsonaro tendo de administrar uma greve da Petrobras sem condições nenhuma. Fala, Aroeira. Ao contrário, os comentaristas da Folha criticando o PT, criticando... em vez de o governo que fornece material diário farto, eles se dão o trabalho de criticar o PT, de criticar a esquerda em relação à greve, não o mérito da greve. Meu consolo é que eles não estão mais dormindo bem. Meu consolo é que eles já não devem estar mais dormindo bem, porque essa necessidade de bater no PT enquanto critica o absurdo que o Bolsonaro fez, a grossura, ao mesmo tempo defender Guedes, né? Rapaz, esse malabarismo, isso é malabarismo com 17 bolas, é muito difícil fazer um negócio desse. Eu imagino que esses caras esperam que estejam sofrendo as contradições dessas decisões absurdas que eles tomam. Tem que tomar o tempo todo. O cara tem que perder a alma para conseguir sobreviver a uma coisa dessa sem ter uma dificuldade. E, afinal de contas, de uma forma ou de outra, Conde e Miguel, essas pessoas são seres humanos, mesmo que os piores que a gente consiga produzir. Então, eu espero que, pelo menos, as dificuldades de lidar com essa contradição toda, eles têm que enfrentar todo dia. Porque eu, como quase todo mundo que está aqui assistindo a gente, quase todo mundo que eu converso, nós estamos pagando preço. Todo mundo ansioso, quem tem gastrite está queimando, saindo fogo pelos ouvidos, quem tem problema, todo mundo com taquicardia, todo mundo ansioso. Está difícil.
Eles deixaram o Brasil vou criar até numa o Clube situação do de Frontal. tensão absoluta. Gente, O Clube do Frontal para a gente se associar. Clube do Frontal, é. Mas eles deixa deixaram eu o país numa situação... tentar... Só para completar uma coisinha aqui, completa. só para fechar, é o seguinte. E isso, eu acho que é tática. Não é nem assim, muito consciente, mas deixar a gente tenso é uma forma. Isso é uma forma de fazer o controle, sem dúvida que é. Esses batalhões de policiais impedindo os blocos até de acontecerem no Rio, de certa forma, são a garantia disso. Deixar a gente bem nervoso. O que os bolsominions têm falado nas redes já há algum tempo é isso. Chora agora, não vai ter mimimi. Eles acham de fato que nós estamos sofrendo diante do domínio absolutamente troglodita desse governo em relação à sociedade, entendeu? Mas eles também. Gente, olha o Onyx, por exemplo. Vamos acelerar aqui, porque a gente já está nos momentos finais. Como sempre, eu não vou poder ir cravadamente até às 17, às 18, porque eu tenho de fazer aqui um programa na sequência agora. E tem mais temas aqui que são palpitantes para a gente comentar. Eu queria também mostrar algumas charges de vocês e dar mais uma passada no bate-papo. Mas, já que a gente falou do Carnaval, eu não posso deixar de fazer uma questão. Vou pedir para a gente ser sucinto para a gente poder acelerar os temas que nos restam aí. A história da Alessandra Negrini usar a fantasia. Isso deu pano para a manga. Eu tenho uma posição um pouco contra-intuitiva nisso tudo, mas eu queria ouvir vocês, antes de dizer qualquer coisa aqui. Houve ali uma gritaria. Vocês já conhecem minha posição, evidente, né? Não, gritaria. Não, eu não sei. É porque eu acho que a história mudou, né? Hoje os povos indígenas realmente estão num processo de esmagamento inédito na história do Brasil. Talvez nem no descobrimento que a gente tiver tanta perseguição indígena. E aí você tem, digamos, essa coisa festiva do Carnaval e tal. Você coloca a roupa de índio, sai lá. Parece tudo bem para vocês? O que vocês acham dessa polêmica? Bom, você sabe quem fez a pintura foram lideranças indígenas, estavam com ela nesse negócio aí. Então, na verdade, é o seguinte, é difícil eu, branquinho aqui, dizer para eles que isso é apropriação cultural se eles não estão dizendo isso. A primeira coisa que eu tenho aqui a pensar. Mas, por outro lado, a ideia de que quem usa uma fantasia de índio tem que saber o que está fazendo me agrada, entendendo? Me agrada saber que se ele fizer isso para defender os índios, como a Alessandra Negrini está fazendo, se ele fizer isso para ficar ao lado dos povos indígenas, etc., etc., você começa a dar algum sentido. Aí eu compreendo o que as lideranças estavam fazendo com a Alessandra e tal. Por outro lado, o cara vestir uma fantasia de índio e, ao mesmo tempo, ser um bolsominion, filha da... E ajudar, e querer matar, e querer exterminar, tem mais que asfaltar a Amazônia. Essa coisa é uma apropriação cultural, é assalto cultural, é latrocínio cultural, que mata e assalta e depois mata. Mas essa ideia da apropriação cultural surgiu mesmo sem essa atitude contrária. Ela surgiu simplesmente de você usar elementos de uma outra... De uma cultura que você esmagou. Essa que é a verdade. Sempre, historicamente, culturas que foram esmagadas e oprimidas pelo branco, pelo homem branco, principalmente. Entendeu? Então, entende-se que isso fazia sentido, né? Agora, uma atitude como a da Alessandra, e certamente, e aí se comprova porque ela estava junto com os próprios índios, não vejo como uma agressão ou como uma apropriação indevida, entendeu? É uma apropriação cultural de parceria, quer dizer, de parceria. Ela simplesmente valorizando o que ela acha que ela foi autorizada, né? Então, eu acho que a gente pode estar voltando para um padrão mais justo, que cada caso é um caso, entendeu? Eu acho que não dá para estabelecer uma regra radical, e foi radical até um pouco tempo atrás. Há uma regra. Você está A ajudando a oprimir ou não? Usar essa apropriação. Agora, só para colocar o tempero habitual, né, que é o que move, digamos, o que peba na pimenta. É porque o mundo vai mudando. Tem gente que fala assim, sempre foi assim. Quando o cara fala isso, você já pode esquecer, porque é justamente por isso que não é mais assim, né? Sempre foi assim. Eu vou produzir uma reflexão sobre isso, porque me interessa muito, acho que é um tema muito delicado,
me lembrei, tem diferenças, mas, por exemplo, blackface nos Estados Unidos, né? Aquela coisa de pintar o rosto de pretos americanos, eu acho que tem alguma coisa aí que pega nessa imagem do indígena no carnaval brasileiro. Acho que tem, e ainda mais porque mudou a realidade, porque nós estamos vendo os povos indígenas sendo esmagados. Eu vi a nota da APIB, que é a Associação de Indígenas Brasileiros. É uma nota de branco, né? Com referências de teorias e até de Bakhtin tem ali. Quer dizer, é complicado você pensar nos povos indígenas e na sua soberania, inclusive intelectual, se é que a gente pode dizer nesse tempo, numa questão cascuda como essa, que é a imagem dos, né, essa tradição carnavalesca brasileira. Se você tem numa escola, porque sabe que tudo se resume para mim no seguinte: é protesto ou é alegria e festejo? Tem de ver isso, que se for num desfile, uma escola de samba, que você tem uma linha temática ali, um samba enredo, aí você tem realmente a questão teatral dramática para poder promover aí uma crítica, né? Agora, a coisa festiva deu uma estalada na minha percepção. Mas você falou de texto de branco. Não sei, mas posso também dizer, nem tudo que os brancos fazem deve ser simplesmente desconsiderado. A primeira coisa é lembrar. E eu acho o seguinte, no caso dos povos indígenas, por exemplo, no caso do blackface, é inequívoco. Todas as lideranças negras do mundo consideram o blackface uma ofensa absurda. Neste caso, claro que é uma ofensa absurda. O tal do lugar de fala é importantíssimo nessa situação. No caso da Negrini, como diz o Miguel, cada caso é um caso, não é nem assim, eu não vou tão longe, mas eu digo assim, no caso da Negrini, ela estava literalmente autorizada a essa apropriação cultural. Era mais um empréstimo cultural do que uma apropriação, aparentemente. E então eu diria assim, há uma regra básica. Vem cá, isso aí você sabe, essa fantasia de índio, você sabe o que está acontecendo com os povos indígenas no Brasil? Ou não? Então, o cara tem que ter uma consciência, é isso que o pessoal tem dito. Quem usa índio apenas para sair... De certa forma, o Conde está dizendo isso, mas quem usa índio e, ao mesmo tempo, é um bolsomínio que quer asfaltar a Amazônia e acabar com todos os índios, isso é latrocínio. É pior do que apropriação. É latrocínio cultural. Você mata a cultura e assassina a pessoa. Bom, a gente tem a questão da sensualidade também, que é da Alessandra Negrini, mas o a tempo... capa da Gal. Até incomodadas, né? Ela tinha um biquíni ali, não era um biquíni, era um maiô, né? Que não tem nada a ver com a cultura indígena, mas, enfim, é aquela mescla. Estava autorizada, mas a questão não é essa, a questão não é pontual, a questão em abstrato da gente entender que história é essa dos brancos brasileiros gostarem de se vestir de índio e massacrarem os índios. É isso que... Ou os heteros se vestirem de mulher e baterem nas mulheres. Pois exatamente, a mesma coisa. Também, assim, Miguel, você quer comentar, cultural aí. Há uma manifestação aqui no Leblon muito, muito comum nos carnavais, dos homens de mulher. Eu não sei nem se existe ainda, mas era uma tradição, que era exatamente isso que você está falando, os heterossexuais vestidos de mulher, diminuindo as mulheres, entendeu? Que era a menina jogando bola, entendeu? Não era valorizando nem a inteligência, nem a sensibilidade, nem a característica feminina mais marcante, mas era uma coisa assim de vulgarizar a imagem feminina. Eu acho que o que a Alessandra Negrini conhece a história dela, pouco de solidariedade não é só a diversão. Eu acho que ali talvez existisse, pode ser ingenuidade minha, mas talvez existisse uma mensagem política, entendeu? Em relação aos povos indígenas, entendeu? Creio eu pelo que eu conheço dela, entendeu? Não acredito que ela fosse simplesmente vestir uma fantasia de índia para ficar mais gostosa. Entendeu? A Letícia, por exemplo, faria algo, se ela se vestisse de índia, seria num contexto desse, porque ela é muito envolvida com os indígenas. Eu acho curioso, só fazer um comentário, que a gente já vai ter que concluir. Mas eu concordo no geral, só para falar, Conde, eu concordo com você no geral. É um assunto delicadíssimo e a gente tem que consultar. Não, mas é delicadíssimo, e Aroeira, e é o seguinte, não é um assunto bom? Por exemplo, dos homens... É um assunto ótimo.
É um assunto ótimo. E tem muita gente que não gosta, que patrulha, fala assim, vocês estão falando de Alessandra Negrini, não sei o quê. Gente, a gente está debatendo tudo que nos é mostrado pela sociedade brasileira. Não pode ter limite nisso, essa coisa da patrulha. Existem os isentões e, do outro lado, os iconoclastões. Eles querem, destroem tudo. São os piores. Gente, a gente tenta fazer um papel de discutir as questões que são interessantes. É basicamente isso. É porque o pessoal quer a pauta política e tudo mais. E vamos também agradar. A gente vai ter que discutir tudo, Conde. Tudo. Eu acho que não discutir tudo nos trouxe a esse ponto. Nos trouxe a esse ponto. O Arueda, você tinha proposto falar da questão que acho que é importantíssima, a questão da execução aí do Adriano de Nóbrega pela Polícia Militar da Bahia. E aí a gente tem setores da esquerda, do PSOL, por exemplo, criticando fortemente o governador da Bahia. Você tem o Bolsonaro criticando o governador da Bahia, o Rui Costa, que é do PT. E a pergunta, eu estou entendendo que o Rui Costa vai ter de se manifestar de alguma maneira para que esse evento não se transforme também. Tem gente dizendo já não se transforme no Celso Daniel do PT. Porque essa comunicação de guerra é capaz de transformar qualquer coisa numa coisa assim, intermitente. Queria que você comentasse esse tema para a gente aí. Olha, legal. Tá. É assim, eu disse no começo que a gente, assim, de certa forma, eu compreendo a situação do Rui, porque você está andando no fio da navalha quando você é um governador. Digamos assim, a lógica e a ética de quem está governando necessariamente é diferente da ótica, da ética, da lógica do indivíduo que está vivendo e vivenciando aquilo, olhando. Porque tudo o que você faz reflete em 1 milhão de pessoas. Você percebe, tudo envolve grandes números de gente. É mais uma situação em que você diminui problemas, em que você controla danos. Eu acho que esse é um caso. O Rui Costa deve estar tentando controlar danos, porque ele sabe que tem algo errado aí. Ao mesmo tempo, ele precisa garantir a autonomia dele sobre a polícia, que deve ser um fio, como eu acho que é aqui no Rio, como é em todo lugar do Brasil. As polícias militares são fortes pra caramba. O governador que se indispor com a polícia militar está ferrado, literalmente. Então, eu entendo a situação essa. Agora, há várias maneiras de chutar esse pau dessa barraca. Com um pontapé arrasador ou chegar lá, escorar a barraca, trocar o pau por outro. Digo, entre essas duas coisas, eu acho sim que o Rui Costa precisa conseguir explicar o que está acontecendo, ou pelo menos a gente arranjar uma maneira de conversar sobre isso, sem levar pancada, sem que isso seja uma ruptura no tecido frágil que a esquerda está conseguindo montar para essas eleições tão importantes, numa situação tão delicada como a que muito perigoso, né? Porque se você é muito perigoso ter que entrar nesse terreno. É muito perigoso. Eu já faço uma certa ficção aí em relação a essa história. Eu acho que ele pode ter, como governador, se interessado, como já estavam atrás desse miliciano, como governador ele pode ter se interessado em ir atrás e conseguir prender o cara, o que seria bastante interessante, entendeu? E acabou que a polícia militar baiana provavelmente tem outras influências, outros interesses, e nesses podem estar os interesses milicianos também dentro da polícia, que quando se encontraram diante do miliciano, executaram, que é simples, mais fácil, entendeu? O arquivo morto, o arquivo queima de arquivo. Então, eu acho que é um conflito de interesse aí entre o Rui, governador, mandando a polícia prender um cara que pode estar envolvido na morte da Marielle, envolvido com o Bolsonaro, e a coisa escapar das suas mãos e o miliciano ser executado. Isso é um fato histórico que pode ter acontecido. Agora, ele não pode se calar diante disso, ele vai ter que revelar ou os bastidores, revelar exatamente o que aconteceu, no ponto de vista do governo do Estado, que, afinal de contas, está acima da polícia militar, teoricamente. Entendeu? Então, é isso que nós estamos esperando. Miguel, querido, enquanto você ia falando aqui, eu tinha colocado as suas charges e agora eu estou nas charges do Arueira. Essa
ficou tão bonitinha, Aroeira. Essa dos dois papas, né? O Papa e o diabo que nos carregou. O Papa e o diabo. Que nos carregou, peraí. Ai, meu Deus, o Paulo essa é a nossa Maria Antonieta de Chicago. É assim, sobre esse negócio que a gente está falando, sobre esse aspecto, eu acho assim, o problema é que eles têm muitas dificuldades, nós também. Nós temos situações tensas para contornar e estamos também vivendo essa dualidade. Dentro desse sistema e nessa estrutura ruindo, a gente tem governadores e prefeitos que precisam administrar suas cidades e estados e tem que negociar com a federação, que é representada no momento por um gorila. Então, eu entendo que está numa situação extremamente complexa para você poder... E eles sabem disso, de certa forma, o poder federal sabe disso. E volta e meia eu vejo eles jogando umas cascas de banana para os governadores, prefeitos, etc. Volta e meia. Bom, queridos, eu vou indo para a minha live agora, na sequência aqui no canal do Conde. Peço inscrição de todos vocês que estão acompanhando aqui o Távola Quadrada, esse programa que vai ao ar aqui toda terça-feira às 17 horas. Depois a gente precisa conversar se na terça que vem como é que a gente vai fazer, né? Porque é carnaval, né? Terça que vem. Mas eu acredito no carnaval, principalmente no Rio de Janeiro. Principalmente no Rio de Janeiro. Salvador. Eu vou estar de plantão. Então faremos o programa. Se você quiser, faremos o programa. Faremos ou não faremos? Faremos. Mas então eu só preciso combinar com os universitários, porque talvez a gente faça 10h30 da noite ao vivo de uma vez. Vamos pensar. Eu venho fantasiado. É pena, os blocos vão sentir a minha falta nesse horário, mas tudo bem. Deixa eu agradecer enormemente vocês, sempre bom conversar. Acho que o tempo está ficando curto para a gente conversar, porque tem tanta coisa boa para falar aqui. A realidade está ficando comprida. Enfim, porque a gente também, a gente fala, né? A gente gosta de falar aqui bastante. A gente só não está cumprindo aquela promessa, Aroeira, de cantar no final da tarde. Aliás, hoje era para cantar a Anunciação, já que o Miguel começou com isso. Eu sinto os seus sinais. Você não quer cantar um trechinho de um tango para a gente, não? Só para a gente... Todo mundo será uma porqueria, já não sei. Miguel? Estou assistindo aqui o Bolsonaro diante dos jornalistas. Esse é um marco. Enquanto os jornalistas estiverem indo para o curralzinho ouvir o Bolsonaro agredi-los, é sinal que nada mudou, entendeu? Então, eu acho que é preciso tomar na cara e ele sair um dia do palácio e não ter ninguém. Colocar as máquinas no chão. É que tem gente contratada ali dele, entendeu? Não, mas a grande imprensa está sempre lá, entendeu? A grande imprensa, o que importa é que a Folha não dê, que o Globo não dê, que o Estadão não dê, que o Correio Brasiliense não dê nada. É isso. Sinceramente, queridos, muito obrbrigado. A gente finaliza a tábula. E a gente terça-feira estarei aqui fantasiado de hacker. Quando é que vai sair o seu livro, Miguel? Pois é, eu estou terminando ele. Interrompi o trabalho aqui para fazer o programa. Deve ser mais uns 2 meses, entendeu? Você tem... Quem faz o prefácio acaba antes de todo mundo nesse livro. Mas dá um trabalho danado fazer isso. Em geral, o prefácio só vê no final. Beijo para vocês. Beijo para todos. Tchau, valeu. Tchau.